Em entrevista explosiva e desastrosa ao Washington Post, Moraes surtou. Ele desafiou Donald Trump. Ele disse que ele não vai recuar 1 milímetro e disse muito mais que eu vou te mostrar agora. O que eu vou te mostrar é com certeza o maior surto da história do ministro Alexandre de Moraes. É uma verdadeira certidão de loucura que a gente pode dar para ele, de destempero mental, de desequilíbrio emocional. É inacreditável. O ministro Alexandre de Moraes simplesmente deu uma entrevista a um dos maiores jornais dos Estados Unidos, o Washington Post, em que ele praticamente deu o dedo do meio para Donald Trump, como ele tinha feito lá com os torcedores do Corinthians naquela foto inesquecível e que, aliás, gerou a demissão do fotógrafo inocente que trabalhava para o Estadão. Vamos agora para essa entrevista, então, que foi publicada em português no jornal O Globo, porque você vai ficar tão indignado, tão chocado quanto eu ao ver como o ministro Alexandre de Moraes surtou de vez. Não existe possibilidade de recuar 1 milímetro, diz Alexandre de Moraes ao Washington Post. Ao jornal americano, Moraes disse não se intimidar depois do governo americano Donald Trump impor tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, revogar o seu visto de entrada no país e incluí-lo no rol de sancionados pela Lei Magnitsky, sob o argumento de supostas violações de direitos humanos de Bolsonaro e outras figuras da direita brasileira. Não existe a menor possibilidade de recuar nem 1 milímetro, disse Moraes durante a entrevista concedida no gabinete dele nesse mês. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem tiver que ser condenado, será condenado. Sei, é verdade esse bilhete, né? Quem tiver que ser absolvido, será absolvido. É muito verdade esse bilhete. Eu acho que eu nunca vi alguém tão kamikaze na minha vida quanto o ministro Alexandre de Moraes. E depois de ler essa entrevista, eu tenho certeza de que o ministro está tomado pelo ego, pela vaidade, que ele realmente acredita que ele é mais poderoso do que Trump e mais poderoso do que os Estados Unidos. Ficou evidente agora que o ministro realmente acha que ele consegue brigar de igual para igual com os Estados Unidos. E pior que isso, que ele acredita que ele vai vencer essa briga. É surreal. Ele dizer que ele não vai recuar 1 milímetro para um dos principais jornais americanos é um verdadeiro dedo do meio para o Donald Trump, que não responde muito bem, vamos e convenhamos, a esse tipo de gesto. Semana passada, quando Trump se encontrou com Putin no Alasca, Trump simplesmente colocou caças americanos com um B-2 para sobrevoarem a cabeça do Putin, só para deixar bem claro para ele com quem que ele estava conversando. Assiste aqui comigo, ó. Olha aí. Olha lá. O B2 no meio e os caças. Gente, aquele avião ali no meio que você viu, para quem não sabe, é um B2. Uma das mais mortíferas e mais poderosas armas do arsenal americano, que foi usado recentemente, inclusive, para atacar aquelas instalações nucleares anti-bunker no Irã. Só tem 21 desses aviões no mundo, ele é invisível a radares, tem capacidade nuclear e o custo dessa arma é de mais de 10 bilhões de reais. É o avião mais caro do mundo. É com isso que o Moraes está se metendo. Mas calma, calma que a loucura do ministro só piora. Continua aqui comigo na reportagem para você ver na entrevista do Moraes. O jornal ouviu 12 amigos e colegas de Moraes. A maioria, segundo o Washington Post, defendeu o ministro como alguém cujas medidas firmes ajudaram a preservar a democracia brasileira em um momento em que o autoritarismo cresce em todo o mundo. Mas outros, vejam, amigos e aliados de Moraes, afirmaram que ele se tornou poderoso demais, que ele cometeu excessos, o que teria colocado a legitimidade do STF em risco. Moraes discordou. Ele disse que o Brasil havia sido infectado pela doença do autoritarismo e que seu papel seria aplicar a vacina. Que médico, hein? Não há como recuar daquilo que devemos fazer, afirmou. Digo isso com total tranquilidade. Isso aqui é megalomania pura. Quanta vaidade e quanta distorção da realidade. Vejam como Moraes realmente acredita, no fundo da sua alma, que ele é o verdadeiro salvador da democracia. Ele diz combater o autoritarismo quando ele mesmo é o autoritarismo em pessoa no Brasil. Eu vou pular essa parte aqui seguinte, aqui, que o Washington Post aqui vai falando do inquérito das fake news, explica como que ele foi criado, mas importante, o Washington Post omite aí os fatos mais importantes e relevantes.
Como que foi aberto o inquérito às fake news originalmente para investigar procuradores da Lava Jato, incluindo eu mesmo, como esse inquérito foi usado depois pelos ministros do STF para encerrar as apurações feitas pela Receita Federal de possíveis crimes de lavagem de dinheiro cometidos pelos próprios ministros do STF e familiares, crime esse sob investigação na Receita, como que esse inquérito foi usado para censurar a revista Cruzoé por conta da reportagem O Amigo do Meu Pai. Nada disso aí tá na entrevista. É estranho, né? Como que um jornal com a tradição do Washington Post simplesmente não fez o dever de casa, hein? Será que isso tem a ver com o fato de que o jornal é progressista, de esquerda, chegando a endossar candidatos democratas em quase todas as eleições presidenciais americanas? Bora aqui para mais uma amostra da loucura do Moraes. Esse é um processo legal legítimo, rebateu Moraes. 179 testemunhas já foram ouvidas. Questionado se ele teria poder demais, Moraes rejeitou a ideia. Ele disse que seus colegas do Supremo já revisaram mais de 700 decisões suas após recursos. Você sabe em quantas que eu perdi? Questionou Moraes. Nenhuma. Ah! Gente, que burrice que é essa? Que estupidez é essa? O fato de que Moraes ganhou 700 recursos prova exatamente o contrário do que ele quer provar. Prova que ele sim tem poder demais, poder incontrolável, sem checagem, sem qualquer restrição, sem qualquer controle por parte dos seus colegas. A resposta dele só faria sentido se Moraes tivesse mostrado que várias das suas decisões foram reformadas, foram revogadas pelo colegiado. Aí sim faria sentido dizer que ele não tem poder demais. Gente, a loucura tá tão grande, mas tão grande, que Moraes não fala mais lé com cré. E como os jornalistas que não apontaram isso, hein? Como que eles não colocaram o dedo na ferida e mostraram isso? Será que isso tem a ver com o fato de que o Washington Post sempre foi crítico ao Bolsonaro? Bom, bora aqui pro final. Todo constitucionalista tem grande admiração pelos Estados Unidos, disse o ministro Alexandre de Moraes, para quem a tensão entre Estados Unidos e Brasil é temporária e motivada por questões políticas e desinformação. Ele apontou Eduardo Bolsonaro como um dos responsáveis por esse cenário. Essas narrativas falsas acabam envenenando a relação, narrativas falsas apoiadas por desinformação espalhada por essas pessoas nas redes sociais. O que precisamos fazer e o que o Brasil está fazendo é esclarecer as coisas. Gente, ele está tratando aqui o Trump, os Estados Unidos, como se fosse um idiota, como se não tivesse fonte de informação, as melhores agências de informação do mundo. E segue aqui, ó, Moraes comentou ainda sobre a perda das próprias liberdades pessoais. É agradável passar por isso? Perguntou. Claro que não é agradável. Queria ver se ele falava se é agradável ou não. As pessoas estão sendo perseguidas, presas injustamente, que podem ir mofar na cadeia por conta de uma perseguição injusta. Moraes, se eu ser sincero com você, dane-se a sua liberdade. Você tinha que estar sendo processado, investigado criminalmente. Você tinha que responder pelos seus crimes. Isso aqui é pouco perto do que você tem que, por justiça, passar. Agora, isso é muito quando você vai olhar para aquelas pessoas perseguidas indevidamente pelo 8 de janeiro. As pessoas estão sendo processadas sem provas, com distorções, uma verdadeira perseguição e ditadura judicial. Aí sim, essas pessoas estão sofrendo. Como a família do Clesão que morreu, como a família da Débora sem a mãe, como a família de tanta gente que não deveria estar na cadeia e tá. Mas, segundo Alexandre de Moraes, enquanto houver necessidade, a investigação vai continuar. Como assim, enquanto houver necessidade? Todo mundo preso, acusado, processado, censurado. Ninguém que é acusado tem um cargo ou poder para fazer qualquer coisa. Quem quer uma ameaça hoje, Moraes? Como o Washington Post não te contou, eu conto para você que está aqui comigo quem quer uma ameaça. Alexandre de Moraes, ministro do STF do Brasil. E ele fala que existe uma doença do autoritarismo. E aí ele foi tratar essa doença. Sabe como é que ele tratou? Com muito mais autoritarismo, envenenando o Brasil. Eu não tenho mais condições de comentar essa loucura sem correr o risco de eu mesmo aqui enlouquecer, coringar ou então ser preso. Eu vou deixar o comentário final com você.